Irmão, muitas vezes na nossa vida nós somos levados a pensar em desistir de muitas coisas, especialmente quando nós fazemos algo e parece estar além da nossa capacidade, da nossa força. A gente luta, a gente faz, a gente esforça, mas parece que a gente não vai conseguir. E aí o que vem à nossa mente, o que vem em nós, em nosso coração, é desistir, é parar. Mesmo depois de muitos esforços, nós temos essa sensação de que nós não vamos conseguir dar mais nenhum passo. E aí vem esse desejo de parar, de desistir. E talvez isso já tenha acontecido com vocês, comigo, com todos nós. Isso pode ter acontecido e pode acontecer ou está acontecendo. Isso acontece, irmãos, em diversas áreas da nossa vida, em diversos momentos do nosso viver. Eu queria aqui dar alguns exemplos. Por exemplo, tem algumas irmãs aqui que que estão na academia, fazendo academia. E talvez diante de um esforço físico, de um levantamento de peso, você diz: não, eu vou ter que parar, não vou conseguir, eu vou parar. Talvez diante de uma repetição de um exercício que deixa exausto, e você vai pensar: hoje eu amanheci todo dolorido, e não vou ter como continuar. Certamente, isso passa na cabeça de muita gente em momentos assim. Isso acontece também com estudantes, muitos alunos, quantas pessoas que não já pararam de estudar, porque diante de uma disciplina talvez difícil, de um ensinamento difícil que foi passado, um desafio ali, uma atividade, achou muito difícil, diz: não vou conseguir, esse ano está difícil, está difícil para mim, os cálculos de matemática, e de física, química, é melhor parar. E muitos param. Talvez muitos param também quando entram na faculdade, e às vezes tem que trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E aí para, porque está pesado, é trabalho, é atividade de casa, é outras coisas, é tantas coisas. E aí cansa fisicamente, cansa emocionalmente, e diz: não vou conseguir, e para. Muitos talvez pensam em parar e desistir da vida diante dos problemas financeiros que surgem, que aparecem, e às vezes quando estão no problema financeiro se vê num beco sem saída, e diz: não, o melhor agora é parar, não dá para continuar, tem que parar. Talvez por um problema familiar, algum problema de família, na família, e aí você pensa seriamente em desistir, em jogar a toalha, e virar as costas e dizer: não dá. Hoje mesmo eu estive conversando com uma pessoa, mandou uma mensagem para mim falando: olha, eu tenho enfrentado tantos problemas na minha família, é com filhos, é com esposa, tantos problemas que dá vontade de desistir, às vezes dá vontade de sumir, embora, deixar tudo isso da família. A gente nunca desiste, continue lutando, busque a Deus, ore, crendo que Deus pode fazer um milagre na sua família. O povo de Israel, irmão, se viu em uma situação muito difícil, e certamente se não fosse pelo milagre de Deus ali, eles não teriam escapado. Todos nós conhecemos, quem é familiarizado com a palavra de Deus, a história do povo de Israel, que com a família de Jacó, eles foram para o Egito fugindo da fome, e ali passaram 430 anos, e foram aumentando, multiplicando. E então eles foram escravizados pelos faraós ali naquele país. E o povo então passou a clamar a Deus, pedindo a Deus por liberdade,
que libertasse eles, que desse livramento daquele sistema opressor, daquele sistema que os escravizava, que os humilhava. E a Bíblia nos diz que Deus ouviu e viu o sofrimento do seu povo. Deus ouviu o gemido daquele povo que gemia debaixo da opressão, do chicote, da humilhação, da escravidão. Esse clamor, o choro do povo chegou até Deus. Deus ouviu esse clamor, o choro, lembrou-se então da aliança que ele havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. E ele então decide libertar aquele povo. Então ele inicia esse processo de libertação. Ele chama Moisés, que está no deserto, apacentando ovelhas, que havia sido criado no palácio lá no Egito. Passou 40 anos da sua vida lá no Egito. Conhecia muito bem a geografia, conhecia muito bem tudo por lá. E Deus chama ele. Ele se esquiva em não querer ir. E aí Deus manda ele levar o seu irmão Arão e envia eles para cumprir essa missão de libertar o povo, porque esse povo estava gemendo, sofrendo na escravidão. E Deus ali realiza milagres para mostrar àquele povo que realmente eles estavam lá em nome de Deus e que Deus havia enviado eles ali para libertar aquele povo. Deus então realiza milagres ali também, sinais, para revelar àquela nação que Ele era o verdadeiro Deus, e não os deuses que eles serviam, que eles adoravam, que era Ele que era o Deus supremo, o Criador dos céus e da terra, o Deus soberano, para mostrar, revelar a sua glória para o homem mais poderoso da terra, então, naquela época. Depois de Deus lançar 10 pragas sobre o Egito, o povo parte rumo à terra prometida. Era essa a intenção deles chegarem à terra prometida. Celebram a primeira Páscoa, ainda ali no Egito. Sai levando seus rebanhos, eles saem levando os despojos ali. Foi um dia de grande vitória, um dia de alegria para aquele povo, pois eles estavam sendo libertos. Deus havia ouvido o clamor, a oração daquele povo. E o nosso Deus, irmãos, é esse Deus que ouve a oração, é Deus que ouve o clamor do seu povo, é Deus que vê a situação de cada um de nós, sabe o que se passa com cada um de nós, e Ele é poderoso, como diz a palavra, para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou pedimos. Então aquele povo parte, cheirando essa liberdade, livre da opressão inimiga. Mas aqui, irmãos, esse capítulo 14 de Êxodo, nós temos o registro de quando o faraó, ele percebe ali que o povo tinha ido embora, ele resolve então ir atrás do povo de Israel, que tinha saído do Egito. Deus endurece o coração dele, e ele vai, parte uma perseguição àquele povo. Mais de 600 mil homens, fora mulheres e crianças, com seus rebanhos, eles estavam indo. E o texto nos diz que o Senhor era para eles ir por um caminho, o Senhor manda ir por outro, para que Faraó pensasse que eles estavam perdidos no deserto. Mas era plano de Deus para que aquele povo visse ali seus inimigos sendo mortos, tragados pelas águas do Mar Vermelho. Então Faraó parte, ele sai, reúne toda a sua força, seus capitães, seus guerreiros, seus carros de guerra, e vai atrás daquele povo, persegue Israel. E quando o povo está ali, eles olham para frente, tem o Mar Vermelho. Eles olham para trás, já ouve o barulho dos carros de Faraó, viram a perseguição, então eles temeram. Eles viram, sabia da fúria de Faraó,
da força de Faraó, eles conheciam o poderoso exército de Faraó. Então eles desfalecem e começam a clamar, clamam a Deus e começam também a murmurar diante de Moisés. E o texto nos diz, onde nós lemos o versículo 10, diz assim: chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será por não haver sepulcro no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixe-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Irmãos, o medo paralisou aquele povo. Eles clamavam a Deus por liberdade, clamavam a Deus para que Deus libertasse eles da opressão egípcia, da escravidão. Eles clamaram e Deus vai libertar aquele povo. E agora, diante desse cenário, de um mar à frente, dos inimigos atrás, aquele povo, então, eles desfalecem, eles ficam com medo, eles temem, eles duvidam de Deus e do seu poder. Parece que esqueceram que Deus havia conservado eles, preservado eles daquelas 10 pragas lá do Egito. Parece que eles haviam esquecido que Deus, com mão poderosa, havia libertado eles ali, que Deus livrou eles até mesmo da morte, naquele dia em que a 10ª praga é lançada e o anjo da morte passa nas casas ali no Egito, matando os primogênitos, e nenhum deles morreu, nem sequer um animal primogênito deles morreram. Parece que eles haviam esquecido desse cuidado de Deus para com eles, do amor de Deus para com eles, do poder de Deus para com eles. Irmão, às vezes o medo também nos faz duvidar de Deus. Os problemas às vezes se agigantam diante de nós e nós tememos, nós duvidamos, nós questionamos: será que Deus realmente me ama? Será que Deus realmente está vendo a minha situação? Será que Deus não vê que eu estou sofrendo, que eu estou passando por essa situação, por esse problema? O medo, irmãos, nos faz duvidar, questionar, paralisa a nossa fé, e foi isso que aconteceu com aquele povo. Duvidaram que aquele Deus que conservou ele, que preservou eles, que foi lá libertá-los com mão poderosa, diante de tão grande ameaça, poderia livrar eles também naquele momento. Não é difícil, irmão, nós nos depararmos diante de situações contrárias às que nós queremos viver, e nessas horas nós podemos ou desistir, ou buscar Deus, entregar o nosso viver, a nossa vida diante de Deus. O povo aqui, eles decidiram, optaram por desistir, desejaram até mesmo não ter saído do Egito. Eles disseram: olha, por que você não tirou de lá? Lá não tinha sepulcro, cemitério para enterrar nós todos, trouxe nós para morrer nesse deserto. Melhor teria sido para nós termos permanecido lá. Aquele povo desejaram até mesmo não ter saído do Egito, continuado vivendo como escravo, vivendo humilhado, oprimido. Quantas pessoas, irmãos, que preferem voltar para o mundo? Deus liberta aquele povo, purifica esse povo, tira do mundo, das trevas para a luz. E quantas pessoas, talvez diante da primeira provação, de uma dificuldade, do problema, de uma tentação,
prefere voltar para o mundo, prefere o Egito, prefere duvidar do amor, do cuidado, da paternidade do Pai Nosso que está no céu. Quantas pessoas que agem dessa forma? O povo estava ali, com medo. O povo estava ali, fraquejando, diante do seu medo, experimentando sua fraqueza. O povo estava ali diante da opressão, da pressão dos inimigos. Estavam até mesmo desistindo da terra prometida, porque eles estavam sendo libertos. O povo, Deus mandou Moisés e Arão para libertar aquele povo, para eles irem para a terra prometida. Eles estavam desistindo daquela terra prometida, da terra que Deus havia prometido para os seus antepassados. Então o povo estava nessa situação. E quantos de nós, irmãos, também nos encontramos diante de situações negativas? E o que é que nós escolhemos? Que nós tenhamos, irmão, fé e sabedoria para escolher entregar a nossa vida, o nosso viver e confiar em Deus. Confiar que nosso Deus é poderoso para fazer aquilo que talvez nós olhamos e digamos, não é impossível, não vai dar certo, é pesado demais, é longo demais, é dolorido demais, é muito sacrifício que tem que ser feito. Mas que nós possamos, irmãos, não nos entregar às derrotas, ao fracasso, ao inimigo, mas nos entregarmos a Deus. Senhor, abençoa, que seja feita a Tua vontade na minha vida. Eu sei que eu sou fraco, que eu sou falho, mas o Senhor é grande e poderoso. O Senhor pode fazer. O Senhor pode me fortalecer. O Senhor pode me dar vitória onde as circunstâncias parecem negativas. Aquele povo, irmãos, não estava com esse desejo, esse pensamento. Moisés até tentou acalmar o povo. Ele afirmou no versículo 13 e 14: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Moisés está ali ajudando aquelas pessoas a fortalecer a fé delas, dizendo: continue confiando em Deus, não temam, não tenha medo, não tenha medo do que está atrás, que vem o inimigo perseguindo, não tenha medo daquilo que está à frente, porque você verá coisas grandiosas, Deus fazendo um milagre diante dos vossos olhos, novamente. Esses inimigos que vocês estão vendo, nunca mais vocês o verão, porque Deus os consumirá diante dos olhos de vocês. E essa palavra, irmãos, é para nós. Não tenham medo, não tenha medo diante do problema que você enfrenta, não tenha medo diante, talvez até mesmo da sua fraqueza, e dizer: eu sou fraco, eu não consigo. Não tenha medo dos inimigos que se levantam, da dificuldade, dos problemas, das barreiras que se levantam. Lembre-se que o Senhor já te ajudou, o Senhor já te livrou, você já passou por tantas coisas na vida, e foi a mão de Deus, foi Deus que lhe ajudou, e é esse mesmo Deus que está hoje com você dizendo: não temas, não tenha medo, não tenha medo. Deus, irmãos, é um Deus que honra a sua palavra, honra a sua palavra, honra e cumpre as suas promessas na vida daquele que tem fé. Era isso que Moisés estava dizendo àquele povo: olha, tenham fé, não tenham medo, não temam, tenham fé.
A fé, irmãos, ela tem o poder de acalmar as nossas emoções. A fé, ela tem o poder de acalmar quando nós estamos num momento talvez de desespero. Por meio dela nós apoiamos a nossa vida em Deus. Nós colocamos a nossa vida em Deus. Então, irmãos, em resposta ao clamor de Moisés e do próprio povo, Deus diz no versículo 15: diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. O que Deus está dizendo para aquele povo é: continue andando, não pare, não retroceda, levante, continue caminhando, continue indo para frente, continue lutando. E Deus, então, irmãos, Ele abre ali o mar vermelho, o povo passa a pé enxuto aquele mar, e eles vê seus inimigos sendo consumidos, todos morrendo ali, se afogando no meio daquele mar. Irmãos, essa é a palavra de Deus para nós. Essa é a palavra de Deus para nós, porque mais um ano se aproxima. Nós não sabemos o que virá. Talvez muitos aqui enfrentaram lutas esse ano, muitas lutas, derramaram muitas lágrimas, e Deus te sustentou. Talvez muitos aqui estejam até pensando em parar, em desistir, se não do caminhar com Deus, mas desistir da família, desistir talvez de um projeto, de um sonho a ser realizado. Mas o ano está iniciando, e a palavra de Deus é: marche, continue, siga em frente, levante, continue em 2026 acreditando em Deus, crendo nas promessas de Deus. Continue em 2026 cuidando da sua família. Por mais difícil que talvez seja, por mais complicado que talvez seja, continue cuidando da sua família, aconselhando, orando, zelando por ela. Continue em 2026 confiando no sustento de Deus. Trabalhe, lute pelo pão de cada dia, mas confiando e lembrando que é Deus que nos dá o pão de cada dia, que é Ele que sustenta a nossa vida. Continue orando por aqueles que ainda não se entregaram a Cristo, crendo que Deus, Ele pode realizar um milagre no coração, mais duro que possa ser, Ele possa quebrantar, amolecer esse coração e converter. Continue 2026 renovando seus votos, estabelecendo objetivos em todas as áreas da sua vida. Qual o seu objetivo? Profissional? Seu objetivo como estudante? Qual o seu objetivo? Continue crendo, continue investindo, e especialmente na vida espiritual. Continue alimentando a sua fé, continue lendo a palavra de Deus, continue orando, mesmo quando talvez esteja sem desejo de orar. Ore, mesmo que talvez as palavras sejam poucas, ou que talvez não tenha, se ajoelhe, sussurre diante de Deus. Continue 2026 com passos firmes, sempre constante, perseverante. Marche. Essa é a palavra de Deus para você. Continue, vá em frente, siga em frente naquilo que é bom, naquilo que agrada a Deus. Seja constante naquilo que você tem a convicção que está debaixo, que está alinhado com a vontade do Senhor. Desista daquilo que não esteja alinhado com a vontade do Senhor. Deixe para trás. O Egito não estava alinhado com a vontade de Deus para aquele povo. Os inimigos não estavam alinhados
com a vontade de Deus para aquele povo. Deus está dizendo: deixe isso para trás, deixe o Egito para trás, deixe os inimigos para trás, continue, marche. Mesmo que talvez você não veja saída, mas clame a Deus, busque a Deus, ore a Deus. Ele abre a porta, Ele abre o mar, Ele vai lhe fazer prosseguir. Busque, continue, marche. Amém? Essa é a palavra de Deus, irmãos. É a palavra de Deus para nós, não só para o ano que se inicia, mas para toda a nossa vida. Não pare, marche, continue, porque a jornada ainda não acabou. A jornada da fé não acabou. A nossa jornada, ela inicia no chamado de Deus, e ela vai até o último dia da nossa vida aqui, ou a volta de Cristo. Nosso objetivo maior é a Nova Jerusalém, é a Canaã celestial. Marche, continue, a jornada não acabou, o ano está acabando. Amanhã um novo ano, um novo mês, uma nova folha do calendário, e Deus quer que nós continuemos firmes nos nossos propósitos, naquilo que está alinhado com a vontade de Deus, e especialmente na nossa vida espiritual, nossa caminhada com o Senhor. Amém?